Quantas vezes você já criou design para uma loja de roupa infantil? Eu sei, tem muita área que a gente não gosta de criar design. E é por isso que o mercado tá cheio de amador que só sabe criar design de açaí. Se você quer ser profissional, precisa ter conhecimento e experiência para conseguir criar design para qualquer área, gostando você ou não. Se você não tem interesse em ser designer profissional ou viver de design, esse canal não é para você. Aqui na nossa comunidade é lugar de gigante, então se essa é a sua intenção, se inscreva e se junta à maior resistência de criativos do mundo. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos e vou te transformar em um designer de outra dimensão. Seja muito bem-vindo ao quadrante 28 Alpha. Se você chegou agora, essa é uma série de tutoriais onde você vai aprender a criar vários designs diferentes para várias áreas distintas e vai ficar tudo organizado em playlists aqui no canal para te ajudar. Então já se inscreve, deixa um like e bora para a tela do PC. Já cria aí o seu novo documento, 1080 por 1350, ou na dimensão que você estiver trabalhando. Importa todas as imagens que estão lá na pasta que eu deixei para você baixar lá no Discord, no canal Downloads. O link está aqui na descrição. Joga esse monte de criança aqui e vamos criar um design um pouco diferente para uma loja de roupa, para a gente sair do comum, sair do convencional. Com essas imagens aqui, daria para você trabalhar com collages, seria bem interessante. Mas eu não quero, eu quero fazer uma coisa diferente. Começando aqui por esse menino, bem no meio, você pode colocar ele bem aqui, destacado. O segundo, ou melhor, a segunda menina vai ser essa menina maluca aqui, pulando desse lado. Ela vai ficar atrás, desse jeito, um pouquinho menor. Seleciona os dois e pode arrastar um pouquinho mais aqui e ajusta aí os tamanhos para você deixar mais visível. Esses dois aqui são os que vão chamar mais atenção. Depois a gente tem esse moleque correndo aqui, que a gente vai colocar ele talvez aqui em alguma região um pouco maior, talvez aqui correndo, saindo da tela. Ainda não sei onde é que vai ficar, mas talvez vai ser alguma coisa assim. Essa menina aqui que dá medo de olhar para ela, só de olhar essa imagem dá medo de olhar para essa menina. Olha para isso aqui, cara. Olha para a cara dessa menina, velho. Que coisa medonha, mano. Tá, coloca ela aqui também, correndo. Pode deixar ela maior. Ela tá saindo da tela, ela não é protagonista aqui nesse design. Ela vai estar assim, doidona, bem na frente da câmera, frenética. Inclusive, tem esse menino aqui, que daria pra gente fazer ele com medo dela, ficaria legal, mas não é esse o foco, tá? A gente vai trabalhar a princípio com essas imagens aqui. Dá pra você usar mais essas duas aqui, se você quiser, tá? Eu não vou usar, mas eu deixei essas duas opções pra você, caso você queira, tá? Então esse menino pode aumentar também, coloca mais pra cá, ele vai estar saindo da tela. Esse espaço aqui tem que ficar disponível pra gente poder colocar o texto, se é que vai encaixar aqui, né? Se não encaixar, a gente vai ter que achar outra forma de fazer. Beleza, tá tudo bem posicionado. Coloca aí um sólido branco por enquanto. Não tenho certeza quanto às cores que a gente vai usar aqui, então por enquanto não se preocupa com isso. Quanto ao texto, a gente vai usar aqui o seguinte texto: a felicidade do seu filho. Duplica esse texto aqui para baixo. Não tem preço. É clichê, né? Mas não tem problema. Vai funcionar. Esse texto aqui, ele vai ficar um pouco menor aqui nessa parte. Talvez a gente vai fazer alguma coisa saindo de trás dessa menina, alguma coisa assim. Ainda não sei. Deixa aí. Se não encaixar, a gente deixa tudo lá na parte de cima. Já a gente resolve isso. Agora é o seguinte, como é uma loja de roupa infantil, a gente vai colocar o preço em alguns desses itens aqui. E como que a gente vai fazer isso? Da seguinte forma, pode colocar aí R$29,90, por exemplo, diminui aqui o tamanho do 90 e aumenta aqui a altura dessa linha, dá um Ctrl T e deixa pequenininho. Por quê? Vai ficar mais ou menos assim, ó. R$29,90 o coletinho, R$29,90 a calça, R$29,90 a blusa, R$29,90 a touca, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Pode até duplicar mais uma aqui, R$29,90 a blusa que tá do lado de fora, ou a que tá do lado de dentro, não importa, tá? Aqui a ideia é você colocar o preço nessas peças de roupa, tá? Vamos só voltar aqui, apaga tudo. No R$29,90 a gente vai criar alguma tagzinha aqui, alguma etiquetinha, que vai ser simples também. Pode ser só um retângulo ou algo desse tipo, arredonda com 5 pixels as laterais, coloca um stroke, pode ser no preto por enquanto, tira o preenchimento, aumenta para uns 3
pode deixar isso aqui mais próximo. Dessa forma aqui, seleciona, dá um Ctrl T e vê se vai ficar legal. Se ficar legal, você mantém, tá? Pode inclusive deixar isso mais para cima e puxar uma linha só, se você quiser, ou jogar uma setinha aqui, tá? Deixa só um por enquanto, não coloca mais, porque a gente ainda vai trabalhar as cores. Então, se você duplicar isso para todos os lugares, depois você vai ter que vir alterando as cores um por um. Não é esse o ponto, tá? Esse textão ali em cima, deixa no 89 e centraliza o texto. O de baixo pode deixar no 55, porque é só um detalhezinho, tá? Inclusive, vamos deixar isso tudo na parte de cima, que eu acho que vai ficar mais interessante. Assim, na parte de baixo, a gente deixa especificamente para colocar o site. Maravilha! Dessa forma aqui. Inclusive, se você ainda não acessou o site, entra lá, porque eu remodelei ele inteiro. Tá foda demais. Deixa isso aqui centralizado, pode deixar aqui no 36 ou no 34, vai ficar melhor. Centralizado com a página, pode deixar isso mais para baixo, duplica, coloca compre agora, pode deixar também no mesmo tamanho, do jeito que está aqui. Só muda a fonte para uma medium ou algo do tipo e depois a gente vê se a gente vai usar essa fonte mesmo ou não. Tá? Adiciona algumas guias para você ter uma margem, para você saber exatamente onde é que você vai colocar essas informações de forma padronizada. Beleza. Essa menina aqui a gente vai poder aumentar ela sem problema, pode deixar assim. Esse menino a gente também vai poder aumentar um pouquinho mais, com bastante cuidado, porque a gente precisa de espaço para colocar os preços, não esquece disso. Deixa isso mais ou menos aqui. Esse menino a gente pode aumentar também, para deixar ele mais ou menos fora da tela. E ainda falta o espaço para o logo, né? Sendo assim, a gente vai ter que diminuir de novo essa menina. Pode deixar mais ou menos assim. E a gente joga o logo nesse canto aqui. Não tem problema a mão dela tá por trás, tá? Não tem problema nenhum isso acontecer. Desde que não atrapalhe a compreensão, é lógico. Se for o caso, se você achar que é realmente necessário no seu caso aí, diminui, não tem problema. Pode deixar isso aqui um pouquinho menor para dar a impressão de que ela tá lá atrás, ok? Maravilha. Nossa estrutura está pronta. Agora é que começa o trabalho de um profissional. Para esse fundo, eu tive uma ideia. Na verdade, eu tive duas ideias e vou testar as duas. Vou arrastar para cá duas imagens que eu baixei. Uma delas é essa cor iridescente, que está na parte de trás, e a outra é essa aqui, com esse monte de imagem. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou esticar bastante, vou vir em filtro, blur, Gaussian Blur, porque eu vou testar isso aqui, tá? Deixa aqui, se ficar legal a gente usa, se não, a gente muda. Já nesse caso aqui, é basicamente a mesma coisa que eu vou fazer usando um Gaussian Blur também, para criar um gradiente distorcido. Dessa forma aqui, esse aqui ficou mais legal, mas eu não quero usar esse tom de roxo. Eu quero uma cor mais quente e mais alegre. Ou laranja ou amarelo. Pode ser algo mais ou menos assim. Dá um ok. Pode inclusive fazer o seguinte, adiciona um solid num amarelão bem alegre, talvez um pouquinho aqui mais claro, dá um ok, muda isso aqui para color e coloca uma opacidade de 50%, porque assim você vai ter o gradiente ainda com uma cor não tão forte de amarelo, ok? Pode ser que até o final a gente mude isso aqui, mas a princípio deixa dessa forma. Essa menina aqui, a gente vai ter que desfocar ela. Tem duas opções aqui, a gente pode colocar um motion blur para dar a impressão de que ela tá correndo que nem uma doida, porque de fato ela tá fazendo isso, só que tá vendo que ele não fica tão interessante? A gente também pode fazer o seguinte, usar um radial blur, só que com o modo de zoom e não o modo de spin. E aqui é só você aumentar para uns 10, por exemplo, para ver. Olha só que agora a gente tem um movimento aqui interessante. Se quiser aumentar um pouquinho mais, vamos ver como é que vai ficar. Ficou legal, porém você vai precisar arrastar isso aqui um pouquinho mais para cima, quase nada, tá? Ficou legal também, mas já começou a distorcer. Do outro jeito ficou melhor e a gente vai ter que manter isso aqui no 10 ou no 12. Vamos deixar assim no 12 por enquanto. Duplica isso para o outro menino da esquerda para dar essa impressão de movimento também. Não é o ideal, tá? Não é o ideal você usar esse radial, mas aqui o motion blur não ficou legal, por isso que eu estou usando esse radial que ficou um pouco melhor. Vamos testar nesse menino aqui o motion blur para ver. Teria que ser algo mais ou menos para essa lateral aqui, nos 10
ou 15. Olha aqui no 15 ficou legal, ficou interessante, tá dando essa ideia de movimento, mas eu ainda prefiro o outro, ficou muito mais interessante. Olha aí, você não gosta de usar Motion Blur naqueles elementos laterais que ficam espalhados no seu design de açaí? Aqui eu usei criança para colocar esse Motion Blur nas laterais. Agora, esse texto de cima é o seguinte, a gente vai criar uns efeitos aqui com o Text Warp. Vamos testar alguns. Adiciona o arco, não exagera e coloca uma distorção horizontal, bem de leve, tá? Não exagera também não. Só que eu não quero usar essa fonte. Eu quero usar uma fonte mais amigável. Qual fonte? Essa daqui, Rap School. Vai ser esse cara aqui. Não tem preço, também a gente vai usar na Rap School. Porém, essa maravilha não tem acento. Mas tem uma outra aqui que ela é parecida, que é a Rap Chicken, e ela tem acento, então a gente vai usar essa Rap Chicken para o não tem preço, pode diminuir, e a Rap School para a parte de cima, dessa forma aqui, saindo de dentro para fora. O não tem preço também adiciona um arco aqui, bem de leve para acompanhar aquilo e pode adicionar aqui também a distorção, sem exagero para não ficar feio. Dá um ok, puxa isso aqui um pouquinho para baixo e vamos trabalhar as cores disso. Não pode ser no branco, porque vai ficar com um contraste... Na verdade pode. Vamos fazer um negócio diferente aqui. Vamos manter no branco e a gente vai trabalhar o fundo. Vai dar uma escurecida nesse fundo, com um gradiente. E também a gente vai adicionar um pattern. Então deixa aqui o radial, reverse jitter, aumenta aqui bastante, dá um ok, muda o modo de mesclagem para multiply e opacidade você vai tirar aqui para uns 40%. É pouquinho, mas esse pouquinho faz diferença. Adiciona outro gradiente radial, só que agora com o centro branco. Aumenta isso um pouco, marca a opção jitter, dá um ok, muda o modo de mesclagem disso para overlay e maravilha, já está interessante. Agora tem mais um efeito que a gente vai adicionar aqui que vai ser nessa parte de baixo. Você vai criar uma elipse também no branco e vai adicionar um Gaussian Blur. Converte em Smart Object, vai ficar bem grande mesmo, só que isso aqui vai descer dessa forma. Você vai aumentar até encontrar um ponto que fique agradável para isso. Dessa forma. Pode aumentar um pouquinho mais, muda o modo de mesclagem para overlay. Overlay não ficou bom não. Coloca no screen e opacidade em uns 50%. Os textos aqui na parte de baixo a gente precisa de uma cor. Pode deixar aqui na Poppins mesmo, não tem problema, porque ela é um pouco mais séria. Se você quiser, você pode usar as outras fontes, mas eu prefiro manter nessas aqui. Quanto às cores, vamos tentar usar um tom escuro aqui que combine com isso, com esse laranja. Talvez um azul ou um rosa. O rosa ficou bem interessante com esse laranja. Vamos deixar ele. Só compre agora, que a gente pode mudar aqui talvez para o branco. Não. Sem condições. E num azul, ou num verde, ou até num laranja, num marrom aqui talvez, marrom mais escuro, ou um cereja que a gente usou esses dias num outro design. Beleza, mantém aqui mesmo nesse cereja com o rosa, o magenta, e aqui a gente pode usar o verde ou o azul para esses preços. Vai lá no Google e pesquisa alguma seta que você queira usar nesse design. Eu achei essa daqui e achei ela bem interessante. Coloca essa setinha bem delicada, tá? Perto do produto onde você vai anunciar isso. Então coloca isso bem ali no cantinho. Vamos colocar isso com uma cor, não sei que cor vai ser essa, pode ser no mesmo tom do preço que a gente vai usar. Vamos inclusive fazer isso primeiro. Aqui no preço, encontra o tom que você quer adicionar, pode ser o tom de azul ou um tom de verde. Esse tom de verde vai ficar interessante. Deixa isso mais azulado aqui e mais escuro. Perfeito. Esse aqui é o código se você quiser copiar. Essa setinha, adiciona um Color Overlay nela e pode ser o mesmo tom de rosa que está aqui embaixo, porque essas duas cores próximas vão ficar com uma harmonia fantástica. Se não quiser usar o verde e o rosa, pode usar o azul também, ou laranja se você quiser. Só que o laranja com esse fundo não vai ficar tão legal, tá? O preço vai vir para cá, na ponta da seta. O retângulo pode diminuir um pouquinho, não precisa ficar grande, porque não é importante isso aqui. Você também pode fazer o seguinte, inverter as cores. Colocar esse retângulo
no verde e o preço no branco. Isso fica um pouquinho mais leve, tá? Isso dá uma leveza mais interessante para esse material. Porém, você vai duplicar o preço e colocar o nome desse produto. Por exemplo, colete de pano. Sei lá que tecido que é esse, mas é só para você entender, tá? Coloca isso aqui num tamanho 21, centraliza o texto e muda a cor do texto. Pode ser aqui para o rosa ou para o cereja. O cereja tem um contraste mais interessante. E não precisa deixar no maiúsculo, tá? Deixa isso no minúsculo que vai ficar interessante. Coloca o nome do produto, preço definido, duplica isso. Pode ser aqui, por exemplo, na calça. Coloca o nome do produto, calça sarja. Muda um pouquinho aqui a seta. Pode inclusive verter ela para baixo. Dessa forma, muda o ângulo aqui também dessa etiqueta para ficar mais interessante. Duplica aqui o preço para lá, a setinha rotaciona na vertical e na horizontal e faz isso em todos os produtos que você precisa colocar o preço. Maravilha, tá tudo no seu devido lugar. Falta agora, só para a gente deixar esse design mais interessante ainda, uma sombra aqui na parte de baixo desse menino. Coloca um Gaussian Blur com uma elipse, caso não tenha ficado claro isso, e também adiciona um Motion Blur com ângulo de 0 e uma distância mais interessante aqui, dessa forma. Modo de mesclagem em Multiply. Pode inclusive, ao invés de usar o Multiply, usar o Overlay e vai duplicar isso aqui, mudando o modo de mesclagem para Multiply, só que com uma opacidade de uns 10%. Ou 20%, depende aí das cores que você está usando. Pode deixar dessa forma, bem simples mesmo. Se quiser, pode duplicar isso aqui lá para trás da menina, desse jeito aqui, um pouco mais para baixo, né, para parecer de fato que ela está pulando, só que sem exagerar, tá? Opacidade em 10%. No logo, adicionar uma sobreposição de cor, obviamente no branco. E aqui nesses dois textos aqui, no título, você vai dar um Ctrl G, vai adicionar um stroke branco outside com um tamanho bem legal aqui, tá? Bem grandão dessa forma. Ajusta aqui só na parte de baixo, tá? Você vai colocar, dar um toquinho nesse gradiente dessa forma. Tem que ficar o mais próximo possível disso aqui, tá? Depois, você vai colocar um Inner Shadow, Multiply no Black, opacidade no máximo para ver o que está acontecendo, vai aumentar o Size, vai aumentar aqui a distância, desse jeito, aumenta um pouquinho mais o Size para deixar isso mais confortável de ler e vai tirar a opacidade. Vai deixar isso bem fraquinho mesmo, tá? Dá um OK. E aqui os textos a gente precisa mudar de cor, tá? Não vai ser no branco para ficar essa coisa horrorosa sem contraste. Pode colocar aqui no rosa se você quiser, ou no verde, tanto faz. No verde não tá tão interessante, tá? Talvez pode colocar mais uma cor aqui, tentar no azul, por exemplo. Um azul mais claro, para ficar mais agradável e também para ficar mais gentil, né? Volta aqui nos efeitos, diminui um pouquinho o stroke, porque tá muito grande isso. E o Inner Shadow, você pode dar um toquinho aqui na opacidade. Duplica esse Inner Shadow e muda a cor para branco e o modo de mesclagem para Screen. E aqui no ângulo você vai tirar esse menos e vai deixar no 90. Adicionar aqui um pouco mais de opacidade. Tira um toquinho aqui no Size e pode tirar também um pouquinho aqui da opacidade de novo para voltar ao que estava antes. Dá um OK. Esse não tem preço, precisa ficar em outra cor, né? Pode colocar no verde, ou no rosa, ou no magenta. Você escolhe no que você quiser. Eu vou deixar no magenta para dar um pouco mais de destaque aqui, para diferenciar esses dois textos, tá? Por fim, nesse grupo que você criou aqui do título, você vai dar outro Ctrl G para criar um outro grupo e nesse grupo 2 você vai adicionar um outro Inner Shadow, dessa forma aqui para criar essa espécie de nuvem. Aumenta o Size, aumenta a distância e tira bastante aqui a opacidade, tá? Deixa só no toquinho, sem exagero. Pode inclusive duplicar se você quiser. Tira aqui a distância, tira o Size e deixa ainda mais fraquinho, porque é só mais um detalhezinho, tá? Bem fraquinho mesmo, sem exagero, tá? Essa menina aqui, vamos dar um toquinho de blur nela, blur gaussiano, tá? Só pode ser aqui um pixel, talvez 2 pixels, vai ficar interessante. Faz a mesma coisa com esse outro menino aqui de verde, para tirar um pouco de destaque deles, tá? Faz o seguinte, pega esse gradiente escuro aqui,
e joga ele na frente desse menino de verde e dessa menina de rosa. Essa outra menina que tá pulando aqui deixa por cima, para não atrapalhar, tá vendo? Assim a gente tira um pouco desse destaque daqui também. Ainda tá faltando alguma coisa aqui. Nesse título, adiciona um Drop Shadow, que eu acho que vai resolver o problema. Coloca um Drop Shadow aqui, distância em 90, coloca um Size, pode aumentar mais aqui a distância e tira bastante aqui a opacidade, tá? Pode aumentar mais a sombra, pode inclusive duplicar isso aqui, colocar em Overlay e trabalhar aqui os tamanhos, tá? Deixa uma sombra bem levinha mesmo, tá? Se você não gostar desse título, basta você reorganizar ou reestilizar ele da forma que você achar mais interessante. Eu ainda não estou totalmente satisfeito com esse título, tá? Mas não vou prolongar demais esse vídeo para não ficar chato, tá? Essa questão das cores está bem interessante, falta só a gente adicionar um pattern. Achei aqui um patternzinho bem interessante de desenho. Tá aí na pasta para você baixar também. Você pode jogar isso dessa forma aqui, joga isso lá para trás, sobre o amarelo, muda o modo de mesclagem para Multiply, opacidade em 10 ou 20%, adiciona uma máscara com o gradiente, você vai clicar e arrastar até o ponto que você achar que vai ficar interessante isso. No 20% ficou exagerado, 10% ainda dá para ver que está ali. Vou adicionar aqui um blur só para a gente poder testar se vai ficar mais interessante. Com 2 pixels ficou bem legal. Muda o modo de mesclagem para Linear Burn, para ele dar uma cor mais interessante para isso. E pode deixar isso aqui até um pouco mais opaco, tá? Uns 7% ficou interessante. Bem fraquinho mesmo, porque é só no detalhe que a gente precisa disso. Fiz aqui um pequeno ajuste nesse título, porque tá me incomodando demais esse aspecto estranho que tava. Então agora ficou um pouco melhor, só os Drop Shadows aqui que a gente pode tirar ou diminuir para não ficar tão exagerado assim. Tira só um pouco aqui da opacidade para deixar isso mais delicado. Mais um ajuste aqui para a gente poder passar para a nossa pós-produção. Essa elipse que a gente criou aqui embaixo, clara, branca, você vai duplicar ela, dá um Ctrl T e deixa isso mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Põe atrás dessa menina e muda a opacidade para 0, ou melhor, para 100%, né? 0 é a tecla de atalho que você vai usar para deixar isso em 100%. Dessa forma. Pode aumentar isso um pouco mais, para deixar isso mais suave, e duplica isso para trás desse menino também, aumentando um pouco mais, para você criar uma espécie de gradiente um pouco contínuo aqui, tá? Do menino você pode até aumentar o Gaussian Blur para uns 100, que vai ficar interessante. E mudou a opacidade aqui para uns 50% para não estragar também. Aqui tem mais um detalhe que eu quero te explicar, porém eu preciso que você preste atenção, porque é o seguinte, a gente está falando de roupa, isso significa que a roupa ela precisa estar bem nítida, porque você está mostrando o produto e precisa mostrar o produto. Então isso aqui vai ficar a seu critério, tá? Adicionar uma nova camada com um pincelão, você vai dar uma pincelada para dar esse aspecto de flare aqui, tá? Com bastante cuidado, porque tem que ser um detalhezinho de flare muito sutil para não estragar esse detalhe que eu tô falando de mostrar a peça, de mostrar a roupa, tá? Porque assim você tem uma nitidez muito maior e consegue ver o produto. Já assim, você também consegue, mas você já perde um pouco dessa nitidez, você perde um pouco desse aspecto de clareza de informação, tá? Então fica a seu critério o que você vai decidir fazer. E também vai depender do cliente. Se o cliente aprovar, maravilha, tá excelente. De todo modo, sempre tomando cuidado para não atrapalhar a compreensão do material. Se você acompanhou o tutorial passado da loja de brinquedos, pega alguns daqueles brinquedos, ou melhor, pega 2 daqueles brinquedos que você achar interessante e joga aqui para a gente poder fazer um teste. Eu vou pegar o ursinho e o avião. Joga os 2 aqui. Vamos colocar esse avião lá em cima, mais ou menos na mesma posição que a gente colocou. Vamos fazer o seguinte, vamos inverter isso, colocar do outro lado, mais ou menos aqui, e a gente joga isso para cima de todo o texto, joga isso mais ou menos aqui, e esse ursinho tem que ficar do outro lado, só que tem que ficar atrás do logo. Então você pode jogar isso mais ou menos assim, desse lado, pode até entortar isso mais um pouco assim, coloca isso lá em cima. Agora nesse ursinho aqui você vem em filtro, blur, radial blur. Mesma coisa, já está em 12, pode colocar em 10, tá? Não deixa em 12 porque eu acho que vai ficar muito agressivo. Olha só, o 10 já ficou. Vamos colocar isso em 5, ficou interessante. Faz a mesma coisa com o avião, só duplica isso aqui para lá. Esse avião
pode aumentar um pouco mais e jogar isso mais para lá. Na verdade, joga isso aqui para trás do texto. Não vamos atrapalhar a compreensão disso não, deixa isso mais ou menos assim, se você achar interessante. Se não achar interessante, apaga. Faz uma pequena correção aqui nesse ursinho, adiciona aqui ou Levels ou Hue Saturation e tira um pouquinho do brilho, só um toquinho, tá? Na máscara você vai fazer mais ou menos a mesma coisa que a gente fez no tutorial passado. Você vai tirar um pouco aqui desse brilho, ou melhor, dos efeitos dessa camada através da máscara, vai tirando aqui bem no detalhezinho para deixar a borda bem escura. Aqui desse lado vai fazer a mesma coisa, pode inclusive arrastar isso aqui para lá e é só pintar aqui a máscara, deixando lá a parte de trás mais escura. Vou só adicionar mais esse astronauta aqui na parte de cima e vou descer um pouquinho esse texto para poder aparecer ele um pouco mais. Quase nada, tá? É só um detalhezinho mesmo, de nada, e já tô começando a achar que tá ficando poluído isso aqui, então bastante cuidado para não exagerar. Ok, tem mais alguns ajustes que precisa ser feito, esse texto ainda tá me incomodando, mas eu vou deixar assim para não deixar o vídeo longo mais uma vez, ok? Ctrl Alt Shift E, filtro, Camera Raw Filter. O que a gente vai ajustar aqui dessa vez? Temperatura, como eu já falei, um pouquinho mais quente, para transmitir esse calor da criança, essa ideia de movimento que gera calor e bagunça e enfim, você entendeu. Então adiciona aqui um pouquinho de temperatura, aumenta um pouco de contraste, clarity, pode aumentar um pouco também, tira só um toquinho aqui dos highlights, pode tirar um pouquinho da saturação e adicionar um toquinho de vibrance, com bastante cuidado, tá? Tem que ser bem gentil aqui nesses controles para não exagerar. Adiciona um toquinho de sharpening e uns 8 de grain, só isso. Dá um ok e olha a diferença que faz esse pequeno ajuste de pós-produção. Todas essas decisões que eu tomo, as cores que eu seleciono, as fontes, os estilos, os efeitos, os detalhes, tudo que eu adiciono nesses designs, você vai aprender dentro do Designer de Outra Dimensão. Clica no primeiro link aqui para você conhecer tudo que te espera do outro lado do portal. Agora você já tem material suficiente para o seu portfólio para te ajudar a vender quando for falar com o cliente. Mas ainda falta aquele design foda para enriquecer o seu portfólio. Bora criar mais um, só que no próximo vídeo. Deixa um like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que parece uma criança rabiscando a parede quando está criando um design. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.